Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e agradecendo aos nossos e-mails, as suas mensagens e principalmente que você que faz o nosso programa, através das suas dúvidas, sugestões e também críticas. Hoje vamos falar sobre a dor cervical na fisioterapia. Também tem essa dor? Também está com esse problema? Para isso estamos aqui com o Thiago Alvim, fisioterapeuta, empresário, especialista em osteopatia, nosso amigo Dr. Thiago Alvim. Ele sempre nos prestando esses esclarecimentos. Doutor, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço mais uma oportunidade, né, Luiz, para estar aqui esclarecendo, né, um assunto tão importante e tão em evidência, né, hoje em dia, que é a dor cervical. Maravilha. Thiago, a gente, dentro das leituras, notícias, observa que essa medicina moderna hoje, ela tem inúmeras técnicas, tratamentos, profissionais, doutor, cada vez mais especializados na área para aumentar a dor, para amenizar a dor, sofrimento e ainda buscando a cura. Qual que é, dentro desse programa, né, dentro de todas essas características na fisioterapia, qual que é a principal dor dentro da dor cervical? É localizada? O que você consegue nos posicionar dentro disso hoje? Olha, Luiz, a principal dor que a gente tem na cervical é a dor muscular, né? É uma dor de tensão, né? Essa tensão, ela pode ser provocada por uma postura, muito tempo na postura, ou uma preocupação, uma questão, né, emocional, um exercício. Eu atendi recentemente um paciente onde ele foi entrar num carro, que o carro da irmã, a poltrona um pouquinho mais para frente, ele foi fazer um movimento brusco, né, e sentiu a cervical. Né? Exatamente. Ô, Thiago, dentro da parte anatômica, então nós estamos falando de músculo. Certo. É músculo ou é osso ou sistema nervoso? Ou são os três? Então, são algumas dores que a gente pode computar isso aí para dentro da cervical. A dor articular, ela geralmente no final do movimento. Então, o paciente que faz o movimento, ele tem um bloqueio articular. É uma dor, né, dentro da articulação. A dor muscular, ela é durante o movimento, né? É na hora que o movimento, ela faz o movimento e ela sente uma dor, um pontual ou uma dor que cresce, né? Um reflexo de dor. Certo. Ou a dor neural, que é a dor, uma compressão no nervo, que é uma dor que independe do movimento, ela dói bastante e ela tem um trajeto da dor. Ah, doutor Thiago, a minha dor começa daqui e vem até aqui no cotovelo, né? Então, assim, são dores referidas, né? Tá. A gente tem, então, a dor articular, muscular e a neural. Perfeito. O que leva essas pessoas a terem essas dores cervicais, falando especificamente da dor cervical hoje em dia? Peso, postura, como você já citou, principalmente a questão postural, né? Mas o que? É a sobrecarga, enfim, o que leva, ou o que mais leva, que acredito que sejam vários fatores, né? Eu acredito, assim, dentro dos estudos que eu venho fazendo, que a principal causa da dor cervical é a falta de exercício físico, a falta de mobilidade, né? O paciente ou... Seria o sedentarismo? Pode-se dizer o sedentarismo, porque assim, a pessoa não está pronta para fazer uma atividade, né? Desenvolver... Eu falo para os meus pacientes que o principal vilão hoje é o final de semana e o sofá. A pessoa deita ali no sofá, não tem uma musculatura íntegra, acaba sentindo, fazendo um pinçamento, né, fazendo um estiramento dessa estrutura, né? E aí chega na segunda-feira, acorda de manhã, nossa, está com uma dor na cervical, aí toma um remédio, aí busca um médico, busca um fisioterapeuta, né? Mas o que aconteceu antes? A gente tem que ficar preocupado com o que ele fez antes. As pessoas não lembram, né? Não lembra, só pensa no momento. Ah, eu fiz um movimento abrupto, por exemplo, né? Olhei rápido, fui fazer uma ultrapassagem, olhei no retrovisor, ou fui pegar alguma coisa no carro, atrás, no banco, né? Aí sente essa dor cervical. Mas assim, o que a gente tem que investigar? Toda uma história pregressa dele. O que veio antes, exatamente, o que levou. Exatamente. E isso que você falou, Thiago, vou plagiar aqui um programa noturno que passa num outro canal aí, que tem um amigo meu, né,
que ele, às vezes, ele sai caminhar, ele resolve, né, fala, vou caminhar hoje. E faz um esforço um pouco a mais e, de repente, sem aquecimento, Exatamente. sem o devido preparo. E aí, o que acontece? Ele simplesmente resolve, tá, como você disse aí, está lá deitado no sofá, né, resolve, vai caminhar. Isso é um prejuízo muito grande, né? É o que a gente chama de atletas de finais de semana, né? Isso. Infelizmente, o dia a dia, né, a rotina do dia deixa nosso dia muito curto, né? É uma das primeiras desculpas que a gente dá, falta de tempo. Falta de tempo. Então, assim, se a gente tivesse, né, 10 minutos, 30 minutos que fosse, para a gente fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, fazer uma natação, entrar num pilates, né, yoga, eu falo várias atividades, né? O seu corpo tem que estar em movimento. Né? Tiago, você falou aí de exercício físico, só para aproveitar o que você está citando. Não precisa ser necessariamente você que está dentro da osteopatia, que conhece, que está aí com pacientes há anos, não precisa necessariamente ser nada com muito esforço, né, doutor? Porque assim, pode ser aquela coisa um pouco mais leve. Você citou aí algumas coisas como yoga, enfim. São todas situações, um aquecimento em si todo dia já ajuda bastante, não ajuda? Se você faz uma atividade periódica, né? De uma forma... Mais contínua? Exatamente, mais contínua, né? Perfeito. Vai evitar uma série de lesões lá na frente e vai te preparar para qualquer coisa que você vai realizar. Por exemplo, eu vou ajudar numa mudança um cunhado, né? Eu vou fazer o crossfit, né? Que é uma coisa que todo mundo fala também. Eu tenho lá pacientes que fazem crossfit, eu tenho pacientes que fazem academia e a lesão é a mesma. A lesão é a mesma, né? Assim, é uma pessoa que de repente está com algum problema, está com uma preocupação, vai para uma atividade para tentar desestressar, a musculatura está tensionada, faz o movimento e aí acaba tendo uma lesão muscular. Quais que são os principais sintomas que aparecem nesse caso? Quais são os principais tipos que podem aparecer nesse caso? O clássico é o torcicólogo. Torcicólogo. Torcicólogo é clássico, né? O torcicólogo ele pode dar até em recém-nascidos. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o meu sobrinho, né, que nasceu em Brasília, com o filho do meu irmão, e eu cheguei lá e ele tinha o pescocinho duro para um lado, então a cabecinha dele ficava só para um lado. Olha. Qual que é os sintomas disso? Ele vai mamar só de um lado, ele vai deitar, ele vai escolher só um lado para deitar. Vai forçar mais ainda. Exatamente. E outra coisa, ele é uma criança, né, um bebê, ele está em formação, por exemplo. Então, a preocupação hoje do osteopata, né, que eu não sei se eu cheguei a falar isso no programa passado, que é o osteopata já fazer o primeiro atendimento assim que nasce, né, na criança, para diagnosticar esse torcicólogo na criança, né, e evitar uma série de disfunções. Né? Disfunções respiratórias, disfunções... Tudo isso pode acontecer? Tudo isso, porque, por exemplo, você imagina um bebê. O que acontece, Luiz, é o seguinte, hoje, com a medicina que nós temos hoje, né, dentro do nosso ranking de saúde, é você segmentar um paciente. O osteopata? Não, no caso o osteopata não, mas assim, o médico que ele faz uma especialização, uma especialidade, né, ele é especialista em ombro. O outro é na coluna, o outro é no joelho. Eu não falo que não deve ser assim, porque você imagina um médico ter que saber tudo. Né? A gama de especializações hoje é muito grande. Exatamente, é muita coisa. Infelizmente, a gente não tem essa capacidade ainda de absorver tanta informação. Né? Então, a gente segmentou aí a medicina. Certo. No caso do osteopata, ele tem que ver um paciente num todo, porque está tudo interligado. Né? É como eu falo para os meus pacientes lá, seu problema é visceral, seu problema é crânio sacral. Aí as pessoas ficam assim, mas como a ligação? Aí eu fico pensando, né, comigo lá, puxa vida, eu sou osteopata, eu imagino assim, e aí vem o paciente e acaba não entendendo essa situação, mas ele é um todo. Ele entra como um todo, um indivíduo, né? O bebê é mais preocupante ainda a situação. Tiago, falando dentro disso, então o tratamento dessas dores vai funcionar de que maneira? Olha, dessas dores, principalmente a cervical. Certo. Geralmente o que acontece hoje no Brasil é o seguinte, o paciente passa por um médico, né? O médico faz um encaminhamento, né, de uma medicação,
Essa medicação normalmente é anti-inflamatória ou relaxante muscular, né, para tentar amenizar um pouco essa dor cervical. Não resolveu, ele vai encaminhar esse paciente para o fisioterapeuta. Né? No caso, é necessário, tipo assim, é obrigado você passar pelo médico? Não. Dentro do Brasil, hoje, a lei rege que você pode procurar um outro profissional, né, sem ter que passar por um médico. Certo. Então, assim, eu estou com uma dor cervical. Eu conheço o fisioterapeuta, já me tratei com ele, eu vou lá nele buscar um auxílio. Né? Ele pode ir e aí o fisioterapeuta ele vai usar os artifícios que ele tem, né, as ferramentas que ele tem para reabilitar essa cervical do paciente. Maravilha. Tiago, a gente vai para o intervalo, mas eu sempre deixo, né, uma pergunta no ar. Você citou algumas características aqui no início do programa, mas existe uma prevenção? Tem como fazer a prevenção de tudo isso? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora concluindo Biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de Biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou concluindo Biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje com o Dr. Tiago Alvim, falando sobre a dor cervical na fisioterapia e, é claro, de que maneira isso pode ser amenizado, de que maneira a fisioterapia e a osteopatia pode auxiliar e trazer qualidade de vida para você. Doutor, nós deixamos aqui uma pergunta no ar antes do intervalo. Como fazer a prevenção de tudo isso? Você citou um pouco, claro, de algumas características no início do programa, mas de modo geral, como as pessoas podem se prevenir dessa dor? Ou desse problema, né, dessa patologia? Isso, Luiz. A gente, antes de entrar no intervalo, eu fiquei pensando já na pergunta, né? E aí vem uma resposta para mim que é o seguinte. Hoje em dia, nós temos formas de passar por um problema. Vamos chamar problema, mas eu não gosto de falar problema, eu gosto de falar de uma atividade, né? E aí você escolhe de que forma passar por ela. Né? Eu falo isso para os meus pacientes lá. Ou eu passo sofrendo, ou eu passo sabendo que eu tenho que resolver aquilo. E isso diminui muito as tensões que a gente tem na região cervical. A região dos ombros, o que acontece nas regiões dos ombros? É a região onde a gente carrega todo esse peso da vida. É o peso da vida. Né? Exatamente, é o peso da vida. Então você pode fazer escolhas na sua vida. Ou eu vou passar de forma
dificultosa, reclamando, colocando a culpa nos outros, entendeu? Não assumindo a responsabilidade, né, do que você está fazendo, sempre achando que a culpa é do outro, né? Essa é uma forma de passar a vida, né? E a outra é você eu bater no peito e falar, não, eu vou resolver e eu tenho condição, pode não ser agora, mas daqui a pouco eu vou resolver, né? Isso também é uma forma de você prevenir uma lesão cervical. Parece brincadeira, mas geralmente, por exemplo, meus pacientes chegam lá, eu tenho medo, eu tô com medo da minha dor voltar, eu estou com receio. Aí você vai investigar e essa pessoa está passando por problemas na família, passando por problemas no trabalho, mas são problemas que a gente que está de fora vê, né, mais fácil, claro. Então, assim, tudo isso gera um desconforto, uma tensão muscular, né? E isso vai levar o meu paciente, né, o que vai buscar um auxílio lá. Esse tratamento. Exatamente, vai buscar o tratamento lá e aí a gente dá essa informação e aí ela fala assim, puxa vida, é mesmo. E acaba resolvendo o problema. Bacana, quer dizer, você acaba tratando um pouco de tudo, né, Tiago? E é o que você citou no início da sua explanação, né? Você tem duas opções, ou conviver com isso ou procurar solucionar o problema. Exatamente. Não tem a opção C, né, Tiago? Não, não tem. Porque é bastante importante que as pessoas saibam que ela tem a responsabilidade, mas que isso pode acarretar, de uma certa forma, também um peso muito grande. Sim. Tiago, a fisioterapia, nesses casos, então, ela vai atuar dentro dessa característica, né, da dor e também da orientação, é isso? É isso que o fisioterapeuta vai fazer? Exatamente. A gente tem a condição, né, de estar tratando o físico. Eu não vou falar o psíquico, porque vai atravessar um pouquinho as profissões, né? O psicólogo e tal. A gente não está querendo... Não, mas orientação não exatamente. é demais, né? Porque a gente passa um tempo ali com o nosso paciente e ele acaba trocando uma informação com você, lógico, confidente, né, dentro do consultório, nada pode sair dali. Mas assim, a gente... Como passa esse tempo com ele, né, a gente tem que se preparar para falar alguma coisa melhor, para deixar ele melhor. Eu vou falar, a pessoa está reclamando do marido, eu vou falar, separa do marido. Não é assim que resolve, né? Às vezes não tem jeito, mas às vezes tem jeito e aí a pessoa tem que escolher esse jeito de resolver, entendeu, Luiz? Maravilha. Tiago, as pessoas elas sempre têm a dúvida, né, sobre a atuação daquele profissional. E aí eu pergunto para você, né? É dolorido fazer fisioterapia? A gente já perguntou isso em um dos começos, em um dos inícios do programa. É dolorido, né? Como que funciona essa questão do paciente? Claro, ele está com dor. Existe a dor? Existe essa forma de amenizar? Como que você trabalha, Tiago? Então, eu como osteopata, né, eu posso falar por mim. O paciente chega numa dor aguda, né? É uma dor que só de olhar para o lado ele já está sentindo muitas dores, está vendo estrelinha, como a gente brinca, né? A gente vai tentar soltar um pouco essa musculatura, né? Através do toque, através de uma mobilização, né? Trazer, como dentro da osteopatia a gente fala, da filosofia, que a causa da dor está longe da dor. Eu tenho pacientes lá que, por exemplo, eu vejo com a dor cervical e eu vou tratar, a causa da dor está no quadril. Olha. Eu libero o quadril e isso resolve o problema na cervical. Por conta, através de tensões, como a gente está falando aqui, né? Essa musculatura tensiona do quadril até a cervical. Né? Quer dizer, todo esse sistema nervoso, esse sistema ósseo e muscular, ele tem essa irrigação e principalmente essa ligação. Essa ligação, exatamente. É o que o paciente geralmente fala assim, nossa, mas como você mexeu no meu quadril e a minha cervical melhorou? Né? É uma coisa que está interligada, é o que eu falo, né? A gente tem um conjunto. E você tem que estar muito atento a tudo isso, exatamente, né? Para que, eventualmente, você, numa conversa, né, em anamnese, que a gente fala bastante, na anamnese, exatamente. Você conheça todas essas vertentes e para onde isso pode, né? Exatamente. Existe alguma contraindicação, doutor Tiago, dentro da osteopatia, na fisioterapia, em que não se possa atuar? Olha, tem casos que por exemplo, uma causa de trauma, por exemplo, né? O paciente bateu o carro, né? E aí quebrou uma vértebra, aí o fisioterapeuta não tem muito o que fazer.
existe Ele tem todo que ser esse encaminhado para uma unidade médica, não hospitalar, e fazer toda a intervenção, né? Isso daí é contraindicado no primeiro momento, né? A fisioterapeuta já pensou, o osteopata vai lá instalar o pescoço do paciente, não dá. E existem exames complementares também que vocês utilizam, que possa até requerer, né? Olha, tanto exames laboratoriais sim. como diagnóstico por imagem, existe, doutor? Geralmente, esse paciente chega com esse exame, né, por ressonância ou até mesmo a radiografia. A gente não faz o pedido dela recentemente, a gente trabalha mais com as mãos, né? Perfeito. Vê essa questão da falta de mobilidade. Na verdade, assim, Luiz, o osteopata, ele vai dar qualidade a um tecido que perdeu a qualidade, né? Por algum motivo. Vai ajudar a potencializar Seja emocional, ele. seja muscular, seja articular, seja neural. Então, assim, a gente vai tratar, né, esse âmbito. Tipo assim, né? Por exemplo, como eu falei para você, a gente consegue fazer a mudança desse tecido. E aí o paciente recupera a qualidade. Eu posso até falar para vocês o seguinte, esse tecido ele se regeneraria sozinho. Mas demoraria aí 6 meses, você vai se aguentar 6 meses com uma dor cervical? Com dor, com limitações, restrições, exatamente, limitações. exatamente. E outra, o profissional ele está ali justamente para trazer e agregar essa qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Porque ficar com dor é totalmente contra a qualidade de vida. Excelente. Então, Thiago, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Estamos aí numa parceria já durante o 2017. Isso. Retornamos ao 2018. Então, eu agradeço bastante a sua presença, sua participação, seus esclarecimentos. Tenho enviado aí os e-mails, né, que a gente recebe. E eu deixo aí para a tua mensagem final, mas, em primeiro lugar, eu agradeço bastante sua presença, sua amizade, sua parceria e dizer que é um prazer estar aqui com você. Luiz, o prazer é todo meu, né? Mais uma vez estar junto com vocês aqui nesse projeto, né, de esclarecimento das pessoas que estão nos assistindo, né? Já tive alguns pacientes que me procuraram por conta do programa, né? Excelente. Isso é muito legal. Que viu, se identificou no que a gente falou aqui. Com aquela dor, exatamente, né? foi o auxílio, né, de buscar tratar essa dor, né? A minha palavra final é que vocês que estão nos assistindo, né, possam repensar a forma de passar por uma dificuldade, né? Eu vejo muito as questões dos medos, né? O medo parece que move mais as pessoas, né? E é a ação que tem que mover, né? A vontade de estar melhor, né? A vontade de recuperar, né? Parabéns, seja num mesmo. trabalho, seja na família, seja dentro, até mesmo não é de uma normal dor. ter dor, né? Não é normal, eu exatamente. Eu falo isso para os meus alunos não é constantemente. Normal. Não é normal. Né? Ele tem que buscar, e aí é pela ação e não pelo medo. Sensacional. Doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Um grande prazer Obrigado sempre. Mesmo. A você também, muito obrigado. Quero aqui, antes de encerrar, deixar um abraço para minha grande amiga Lilian Pelizon, do Instituto 1234, do Instituto Você 1234. Dizer que é sempre uma satisfação estar com vocês nos treinamentos, estar com vocês, receber as suas orientações e instruções. A você também que nos assiste, um grande abraço. Lembre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, praticando qualidade de vida e uma boa vida a todos. Um grande abraço.